Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje será de um fundo imobiliário que está entregando mais de 16% de dividendo yield, um dividendo muito acima da nossa taxa básica de juros. Mas será que com todo esse pagamento de proventos, esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento? Quer descobrir? Fica com a gente até o final. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda, o intuito aqui é somente educacional, é agregar valor na sua vida com conhecimento. E se vocês querem aprender mais sobre ações, fundos imobiliários, esse universo de investimento, vocês estão no canal certo. Se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, já estamos de volta e o fundo imobiliário da nossa análise será o MOCR11, um fundo imobiliário do tipo papel, onde a maior predominância da sua carteira são de recebíveis imobiliários. E vamos iniciar nossa análise por ela, acompanhe aí na tela. Então nós podemos ver aí na tela que 98% da carteira do fundo imobiliário é composto por CRIs e 2% ele deixa dinheiro em caixa para aproveitar as oportunidades do mercado. Agora nós vemos aí na tela que são um total de 21 CRIs que compõem a carteira desse fundo imobiliário, ou seja, 21 contratos. É uma quantidade um pouco baixa, isso traz um ponto de atenção para esse fundo imobiliário. Agora nós vemos aí quais os indicadores que corrigem os contratos desse fundo imobiliário. E 40% deles é corrigido pelo CDI mais 4,59%. E 60% é corrigido pelo IPCA mais 9,82%. Agora nós vemos aí a diversificação por setor desses contratos, e 64% deles estão no setor residencial, 7% estão no setor de loteamento, 7% também no setor de varejo, 15% são contratos corporativos e 7% estão no setor logístico. Agora vamos analisar o vencimento dos contratos. E nós vemos no gráfico aí na tela que 19% deles irão vencer em até 2 anos, 44% irão vencer de 2 a 3,5 anos, 18% desses contratos irão vencer de 5 a 6 anos e 19% também são maior do que 6,5 anos. Ou seja, os contratos, o vencimento dos contratos estão de médio a longo prazo. Agora vamos analisar o histórico de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. E o gráfico aí na tela é o período de março de 2021 a dezembro de 2022. Note aí que no final de 2021 ele começou a aumentar o pagamento de dividendos para os acionistas. Em 2022, no início, ele permaneceu pagando dividendos na faixa de 1,40, né, por cota. E em junho de 2022 começou a cair, o pagamento de dividendos. Mas o ponto positivo é que ele tem mantido uma constância no pagamento desses proventos, tá? E nós podemos observar aí que o último dividendo pago desse fundo imobiliário foi de R$ 1,10. Isso dá um retorno, investindo em cotas desse fundo imobiliário de 1,18, isso por cota. Nos últimos 3 meses, ele entregou um dividendo yield para o acionista de 3,30%. Isso dá um retorno de 3,53%. Nos últimos 6 meses ele entregou R$ 6,90, o retorno de 7,38%. Nos últimos 12 meses ele entregou R$ 15,41 para acionistas, retornando o investimento por cota de 16,49%, um baita de um dividendo, tá pessoal? E desde o seu IPO então, ele já pagou R$ 23,31 de dividendos, o que retorna para o acionista 24,95%, que manteve com cotas desse fundo imobiliário desde o IPO, ou seja, desde a operação desse fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Bacana? Agora vamos fazer uma análise nos indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. E seu valor patrimonial está de R$ 96,98. O valor da cota sendo negociado na Bolsa de Valores, na nossa B3, está de R$ 93,46. Seu P sobre VP, esse indicador que define se o fundo está caro ou se está barato, mais à frente a gente vai explanar um pouquinho sobre o conceito desse indicador, está de 0,96. A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, nós vimos que foi de R$ 15,41. Isso ele entrega um dividendo yield de 16,49%. O fundo imobiliário tem um patrimônio líquido de 125 milhões e 300 mil reais aproximadamente, e ele tem uma liquidez de 5.979 negociações diárias. Agora vamos fazer uma análise no histórico do valor patrimonial desse fundo imobiliário. Essa análise é super importante porque o cotista pode ter a falsa sensação de estar tendo lucros investindo em cotas desse fundo imobiliário, mas se por detrás os gestores estiverem desvalorizando o valor patrimonial, isso faz com que a cota derreta na Bolsa de Valores e o valor dessa desvalorização é muito mais superior do que o pagamento de dividendos mensais. Isso o cotista amarga prejuízo. Por isso que essa análise é super importante. Todo vídeo eu faço questão de frisar a análise no
no histórico do valor patrimonial. Pega a visão aí, galera. E aí, o gráfico aí na tela também é o período de abril, de 2021 a novembro de 2022. E lá no passado, o valor patrimonial estava de R$ 99,70. O valor patrimonial na data desse vídeo, né, no último relatório gerencial enviado pelos gestores desse fundo imobiliário, está de R$ 96,98. Ou seja, houve uma desvalorização no decorrer do período. Mas essa desvalorização é muito baixa. A gente sabe que a maioria dos fundos imobiliários, ela teve uma desvalorização devido à inflação que está na casa dos 13,75 no nosso país atualmente, tá, pessoal? Então isso influenciou bastante. Mas essa desvalorização é aceitável, tá? Não é nada para se assustar, para o cotista se assustar com a desvalorização do valor patrimonial, tá? A gente, como cotista, não podemos aceitar uma desvalorização na casa dos 40%, 50%. E isso é muito grave, tá? Porque os gestores, eles precisam trabalhar para aumentar o valor patrimonial, não diminuir o valor patrimonial, tá, pessoal? Pega a visão aí, bacana? Pessoal, finalizamos a nossa análise. E antes de dizermos se esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento, vamos recapitular. O primeiro critério é o critério da segurança. E nós vimos que a carteira desse fundo imobiliário é composta por apenas 21 CRIs. Vimos também a diversificação por setores, os contratos estão bastante diversificados, tá? E nós vimos também o vencimento dos contratos, que estão de médio a longo prazo. Por mais que a quantidade de CRIs é um pouco baixa, o vencimento dos contratos segura esse critério, tá? Então ele passa por esse primeiro critério, o critério da segurança. O segundo critério é o pagamento dos proventos. E nós vemos que esse fundo imobiliário está entregando dividendo yield de mais de 16%, bem acima da nossa taxa Selic. Então, ele passa por esse segundo critério, pagamento dos proventos. O terceiro e último critério é o critério do preço. E nós vemos que o indicador P sobre VP desse fundo imobiliário está de 0,96. Esse indicador nada mais é do que o preço dividido pelo valor patrimonial. E se o resultado for acima de 1, a cota sendo negociada na Bolsa de Valores está cara. Se esse resultado der igual a 1, a cota está ao mesmo valor patrimonial, tá? Está sendo negociado igual ao valor patrimonial. E se esse valor der abaixo de 1, a cota sendo negociada na Bolsa está barata. No caso desse fundo imobiliário, a cota está barata, então ele passa por esse terceiro critério, o critério do preço. E eu sempre digo a vocês, nunca adquirem fundos imobiliários, tá? Com esse indicador acima de 1, porque se o mercado corrige o valor desse fundo imobiliário, sempre ele vai tender o valor dele a se aproximar ao valor patrimonial. Daí o cotista vai amargar prejuízo. Nem os pagamentos de dividendos recebidos todos os meses não supre o valor dessa desvalorização, tá? Então sempre analise esse indicador antes de tomar a decisão. Pega a visão aí, tá, pessoal? E pelo fato do fundo imobiliário MOCR11 passar pelos 3 critérios, ele se torna uma oportunidade de investimento na data desse vídeo. Só lembrando que ele não é uma recomendação de compra e nem de venda, o intuito aqui é somente educacional. É te ensinar a analisar o fundo imobiliário e agregar valor na sua vida com conhecimento. Bacana? Vamos embora. E se você está em busca de renda extra e quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você, com potencial de crescimento através dos juros compostos, eu te sugiro a investir. Mas para investir você precisa de conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender todos os termos técnicos da nossa Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender a dividir seu patrimônio de uma forma segura, vai se expondo parte em renda variável para atingir as melhores rentabilidades do mercado. Vai aprender a analisar ações e analisar fundos imobiliários. E o melhor, nós vamos te colocar no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te dar todo o suporte e te acompanhar dos primeiros passos na Bolsa de Valores. Então, não perca essa oportunidade. O link do treinamento está na descrição aqui no vídeo. Gere renda extra, faça o seu dinheiro trabalhar para você. Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas é a forma com que você gasta seu dinheiro. É verdade. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho que todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles conheçam sobre esse fundo imobiliário também, tá? E deixe aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão de ações ou fundos imobiliários que no momento oportuno nós iremos fazer para vocês, tá? Afinal, são vocês que nos ajudam a construir esse canal. Bacana? Vejo vocês no próximo vídeo. Grupo Smartvest investindo com inteligência. Fui! Thank you.